Paz e graça, amados irmãos, graças a Deus mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor para trazer uma meditação rápida. Ela está à luz de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Palavra do Senhor. Caros irmãos, nós estamos a observar aqui um dos versículos bíblicos chaves pelo qual Paulo vai nos mostrar o meio da nossa salvação, vai nos mostrar como funciona a nossa salvação. Então queria fazer uma exposição rápida desses dois trechos bíblicos, que é para trazer aos irmãos à luz uma verdade bíblica sobre a nossa salvação. Primeira verdade bíblica que esse texto nos traz é que não é a fé que nos salva, mas sim a graça que nos salva. Diz assim no versículo 8, pela graça sois salvo. Então, caros irmãos, a graça é que salva, não a fé que salva. Mas a fé, ela é um elemento indispensável para a nossa salvação, mas não é ela essencialmente que nos salva. Uma coisa é ela ser um dos elementos essenciais e outra coisa é ela salvar. Mas o que então a fé? A fé, não obstante de não ser o meio da nossa não ser a nossa salvação, ela é o meio pelo qual nós somos salvos. Ou seja, a fé é o meio e a graça é o fim. Desta forma, o fim justifica o meio. Ou seja, nesse caso, a graça, por si só, ela é que nos salva e a fé é o meio pelo qual nós alcançamos essa graça. Vamos explicar isso em miúdos. Para nós percebermos isso, nós devemos perceber o que é na verdade a graça. A graça é vulgarmente conhecida por nós como favor imerecido. Mas ele fica vagamente no nosso entendimento se nós observamos que é simplesmente um favor imerecido. O que é esse favor imerecido? Como é que funciona esse favor imerecido? Para nós percebermos, nós devemos ir no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira. Se essa passagem ficasse somente no Deus amou o mundo, ela seria muito vaga. Por quê? Qual é a evidência que nós temos para dizer que Deus amou o mundo de uma maneira esplêndida? A justificação de que nós temos de que Deus amou o mundo é o fato dele enviar o seu Filho unigênito para morrer por nós. Então, Jesus é que é a manifestação dessa graça. Ele é que é o favor que nós não merecíamos. Ele é que foi entregue. Então, Jesus é que é esse favor que nós não merecíamos. Caros irmãos, então, uma vez que nós já entendemos o que é a graça e que Jesus é a graça, então nós temos a plena certeza que é a graça que salva e não a fé. A fé é simplesmente o meio pelo qual nós alcançamos a graça. Então, a graça é o fim e a fé é o meio. Então, o fim justifica o meio. Ou seja, Cristo
Cristo nos justifica por intermédio da fé que nós temos nele. Por isso, o fim, que é Cristo, justifica o meio, que é a fé nele. Que ele morreu por nós, que ele morreu pelos nossos pecados. Então, pela graça sois salvos. Por Cristo somos salvos. Por meio da fé. E depois nós vamos ver na parte final desse versículo 8 que vai dizer: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, tanto a graça como a fé não vem de nós, ela não provém do nosso esforço próprio, ela não provém das nossas próprias convicções. Tanto a fé como a graça, ela é um dom gratuito de Deus. Tanto como a salvação, ela é gratuita, é dada por nós de graça. É um favor que nós não merecemos, nós não pagamos nenhum preço por isso, mas o preço já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Assim é a salvação que Deus nos dá como um presente, um dom gratuito. Pela sua livre e espontânea vontade, Ele decidiu nos salvar por meio de Cristo Jesus. Então, e Paulo, ele vai ser mais categórico no versículo 9 e dizer: não de obras para que ninguém se glorie. Paulo já estava a prever que nós teríamos essa consciência de que as nossas obras, elas servem para nos salvar. Então ele está a dizer: não é por obras para que ninguém se glorie. Irmãos, nós não temos motivo de nos gloriar por nós sermos salvos. Porque nos é dado de graça. É pela graça que nós somos salvos. É um favor que nós não merecíamos. Nós não pagamos nada. O mundo, ele tem um conceito de graça diferente de Deus. Enquanto nós vamos tirar um exemplo. Enquanto você encontra um reclame na rua a dizer: estamos a dar um curso de graça, mas você tem que pagar o material para entrar no curso. Isso não é de graça. Você tem que pagar alguma coisa que é para entrar no curso. Mas para Deus é diferente. Você não precisa mover nada. Você não precisa tirar nenhum dinheiro do teu bolso que é para movimentar o favor de Deus para contigo. Porque é de graça. É de graça. A Bíblia vai dizer... Romanos capítulo 11, versículo 6 vai dizer: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Irmão, ou é graça ou é obra. E se é graça verdadeiramente, se é a graça à luz desse texto que nos salva, então não é pelas obras, irmãos. O nosso problema é que nós queremos acrescentar mérito próprio na graça, no favor que Deus nos deu. Nós queremos acrescentar um pouquinho das nossas obras para tentar ser um pouquinho, para nos gloriar um pouquinho diante de Deus, diante daquilo que Deus nos deu de graça. Caro irmão, nós pecamos. Estávamos destituídos da glória de Deus. Se você observar no versículo 1 de Efésios 2, vai dizer que Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. O que morto pode fazer? Morto não faz nada a não ser ceder para onde lhe levarem. E nós estávamos mortos em delitos e pecados, inclinados no pecado. Nós só tínhamos inclinação para o pecado. Até que Deus, pela graça, pelo favor imerecido, deu Cristo. E agora nós cremos nele somente. É pela graça somente que você é salvo. É por Cristo somente que você é salvo. Só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Creia somente, olhe somente pela cruz e lá está a tua salvação. Nós vamos analisar um exemplo prático do ladrão que foi crucificado com Cristo.
Ele somente creu. Ele não apresentou obras nenhuma para nós observarmos que ele verdadeiramente fez alguma coisa. Ele não apresentou nada. Ele não recebeu nenhum sacramento da igreja, mas ele creu somente. Isso foi suficiente para a sua justificação. Irmãos, que essa graça possa alcançar você e você possa compreender que somente por Cristo você é salvo. Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa manifestar na tua vida. De hoje, agora e para todo sempre. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para uma meditação. Comer água. Ok, tá gravando.